Olá meus queridos amigos, tudo bem? Sejam todos mais uma vez bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Você gostaria de aprender a construir um teste de TL431? Um pequeno circuito, um dispositivo simples que você poderia utilizar na sua bancada, colocar numa caixinha, alimentá-lo com uma bateria e utilizar para testar aqueles pequenos comparadores de tensão. Eu chamo comparadores de tensão, alguns chamam de Zener programável, né? Acredito que as duas formas estão corretas, mas eu me refiro a esse componente aqui, ó. Ele se assemelha bastante a um transistor BC de 3 pinos, né? E ele serve para criar uma referência. Ele junto com o fotoacoplador cria uma referência em fontes chaveadas para que o oscilador, o primário da fonte, possa então fazer o controle no secundário do chopper, de um transformador de uma fonte chaveada, e controlar ali a tensão de saída, né? E é muito interessante o funcionamento desse tipo de componente, porque ele tem uma precisão muito grande, né? Ele trabalha com praticamente tensões absolutas na saída. Então ele é muito suscetível a pequenas variações de tensão. E isso faz com que uma fonte de alimentação que utilize esse tipo de componente seja extremamente estável. E uma coisa interessante que eu queria comentar com vocês aqui é que vocês fiquem atentos ao canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso, se inscreva e também desde já deixe seu like, tá? Eu estou dizendo isso porque nós vamos utilizar esse pequeno componente para fazer grandes projetos aqui no canal. E eu garanto para você que isso já vai poder ser feito agora nos próximos vídeos. Então fique atento aí, que se você não conhece esse componente mais a fundo, que nem o TL431, você vai com certeza ficar abismado com a capacidade, com as funções que esse carinha aqui é capaz de desenvolver dentro de um circuito, tá bom? Então vamos lá, hoje nesse vídeo nós vamos falar a respeito de um teste para esse componente aqui. Como ele é um circuito integrado, utilizando muitas vezes um multímetro, fica meio complicado você fazer uma leitura exata, né, para saber se ele realmente está em boas condições ou não. Mas é possível utilizar pequenos componentes, poucos componentes externos, e fazer uma associação com ele para a gente conseguir determinar se ele está em boas condições ou não. Tá bom? Então o que você vai precisar? Você vai precisar desse componente aqui, o TL431, né? Vou deixar ele aqui no cantinho. Isso. É TL431, KA431, isso vai depender muito do fabricante, né? Mas o código mesmo é 431. Tá aqui, TL431. Vocês vão precisar também de dois resistores de 2,2K, que eu estou separando aqui. Aqui, ó. Dois resistores de 2,2K. Vocês vão precisar de um resistor de 1K, tá bom? As cores vão estar aparecendo aqui embaixo na descrição. Na descrição não, aqui no vídeo, né? Para aqueles que têm um pouco de dificuldade ainda com relação aos códigos de cores. Resistor de 1K. Você vai precisar de um LED, tá? Eu no caso aqui eu vou utilizar um LED azul, não porque eu gosto da cor azul, mas é porque esse LEDzinho aqui foi o primeiro que eu encontrei em cima da bancada dando sopa, então é ele mesmo que eu vou utilizar, entendeu? Mas pode ser qualquer LED, pode ser um LED azul, pode ser um LED amarela, laranja, qualquer cor, não se preocupa com isso não. Tá aqui um LED e você vai precisar também de um trimpote ou potenciômetro. Eu no caso sugiro que você utilize um potenciômetro, porque daí se você for montar isso daqui numa caixinha, você pode facilmente parafusar o potenciômetro e deixar então essa parte aqui para o lado de fora, e você pode fazer o movimento para poder fazer os testes do TL431, tá? E talvez você vai precisar do diodo 1N4148. Daqui a pouco eu vou explicar para você por que talvez você vai precisar, tá? Então, tá aí a lista de materiais. Potenciômetro de 1K, um LED, um resistor de 1K, dois resistores de 2K2, um TL431 e talvez um N4148. Vamos então para a montagem? Muito bem, pessoal, então esse daqui é o nosso circuito já montado, o nosso circuito depois de pronto, entendeu?
Vocês estão observando que esse trim-pot aqui, ele está ligado em série com o nosso resistor que vai ligado na tensão positiva aqui, na linha positiva do nosso circuito, né? Por quê? Porque na verdade, a referência que vai entrar aqui para o fotoacoplador, uma perturbação, essa variação de tensão que vai haver no divisor de tensão vai ser feita por meio do potenciômetro, né? Então girando ele para um lado ou para o outro, nós vamos fazer então uma pequena variação de tensão aqui, e é essa pequena variação que ele vai perceber, indicando então por meio do LED se ele vai estar atuando ou não. E como é que funciona então? Como é que nós vamos fazer esse circuito funcionar? Então nós vamos pegar aqui a fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação que eu estou utilizando aqui é uma fonte de alimentação fixa de 3.7 volts. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo? 3.7 volts. O que isso significa? Significa que você pode utilizar uma bateria de celular para alimentar esse circuito. A bateria de celular é exatamente essa tensão, 3.7 volts. E você pode utilizar até 4 volts sem nenhum problema, tá? É lógico que a bateria ela tem que estar carregada, né? Ela tem que estar exatamente com essa tensão para você poder fazer um teste preciso, e eu vou informar para você a partir de agora o porquê. Eu vou ligar aqui então o nosso circuito neste momento. Aí, eu acabei de ligar. Então nós estamos alimentando o circuito com a tensão de 3.7 volts. E agora nós vamos girar aqui o nosso potenciômetro. Vamos ver o que vai acontecer. Olha aqui, eu girei ele completamente no sentido anti-horário. Agora eu vou girando lentamente para o sentido horário. Vamos ver o que vai acontecer com esse LED. Olha lá, ele apagou. Tá vendo só que interessante? Ele apagou. Ó, ele apaga, acende e apaga quando o potenciômetro chega exatamente num ponto. E isso não significa que o potenciômetro está estragado, viu? Porque ele não está, não. Ou seja, esse fotoacoplador aí, esse comparador de tensão, ele está ajustado para que quando chegue uma exata tensão aqui no pino 1, que é o pino de referência, ele faça atuação. Então, se você utilizar aqui no lugar do comparador de tensão um soquete de 3 pinos, ou utilizar 3 fios usando a garrinha jacaré e ligar esses fios correspondentes aos pinos do comparador, não importa o comparador que você coloque aqui, não importa o fabricante, ele vai atuar, ele tem que atuar exatamente no mesmo ponto. Aqui, ó, você chegar aqui e você mexer, ele vai atuar no mesmo ponto. Você pode até mesmo colocar um knobzinho aqui de plástico, né, e fazer uma marcação na carcaça, indicando que naquele ponto o LED tem que atuar. Olha aqui, ó. Tá vendo só? Só que aí é que entra a questão da tensão de alimentação. Conforme a bateria ela vai perdendo a carga, esse ponto aqui ele tende a se alterar, entendeu? Então você tem que ficar bastante atento com relação à carga da bateria. É lógico que se você colocar uma bateria carregada aqui, ela vai durar muito tempo, porque esse circuito aqui ele consome muito pouco mesmo, o consumo é extremamente baixo. Mas a bateria não é uma pedra de urânio, ela não vai durar para sempre, né? Ela tende, com o tempo, perder a sua carga, mesmo que muitas vezes você não esteja usando. É comum de qualquer bateria isso acontecer. Então, é necessário que você verifique aí a questão da tensão da bateria, tá? Mas se você for alimentar o circuito todas as vezes que você for testar e você for alimentar exatamente com a mesma tensão, 3.7 volts, esse potenciômetro ele vai fazer com que o comparador de tensão atue exatamente no mesmo ponto sempre, tá? No mesmo ponto sempre. Aí você pergunta... Mas Valdemar, e aquele diodo lá que você falou que talvez usaríamos? Então vou mostrar isso para você agora. Ó, eu estou utilizando esse LEDzinho azul aqui, né? Aqui, ó, ele se comporta uma belezinha, perfeitamente bem. Então vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse LED daqui. Vou tirar o LED, tá? Eu vou colocar um outro LED. Ó, o circuito está ligado, não mudou absolutamente nada. Eu vou colocar um LED amarelo aqui no lugar. Vamos ver. Vou colocar um LEDzinho amarelo. Ó, percebem que o LED já acendeu. E não era para acender, porque esse LED aqui, ele estava apagado. E olha só. Olha como que esse LED já muda completamente o funcionamento do circuito. Ó. Ele não está atuando. Olha que coisa mais esquisita. O que está acontecendo? Aí você me pergunta, não sei. Não sei, entendeu? Eu não sei. Aí você varia aqui, o LED ele muda a intensidade, mas ele não apaga. Olha que estranho que é isso aqui. Aí a única forma de resolver isso daqui, caso isso aconteça contigo, é fazer o seguinte. Você vai desligar aqui o LED. Aí você vai pegar o seu diodo, um N4148. Deixa eu pegar ele aqui.
Eu vou soldar aqui de uma forma bem amadora, vamos dizer assim, né? Bem improvisada, só para a gente poder testar, tá bom? O anodo então do LED nós vamos ligar onde seria o anodo do, ou melhor, o anodo do diodo nós vamos ligar onde seria o anodo do LED, né? Ou positivo do LED. E agora sim nós vamos ligar o LED. O LED então ele vai ficar em série com o diodo. Não se esqueça de verificar a tensão de alimentação, tá? O positivo do LED vai sempre ligado no pino 2 do comparador. E o terra do LED, o negativo do LED, o terra do circuito. Nesse caso, o positivo do LED ele vai ligado em série com o nosso diodo que nós acabamos de colocar aqui. Então eu vou soldar aqui o diodo. Vamos ver. Isso aqui é tão ruim de soldar, sabia? Soldar esses componentes dessa forma aqui é um pouquinho chato, não tenho nenhum tipo de suporte aqui, é meio complicado. Então tá aqui, ó, LED acendeu. Só que agora, vamos ver, aí ó, agora ele atua, tá vendo? Olha aí, ó. Agora, por que isso acontece? Sinceramente, eu não sei. Não sei por que acontece isso com esse LED. Eu tentei com outro LED aqui, o vermelhinho, acontece a mesma coisa. Então, se você for utilizar um LED em que esse circuito se comporte dessa forma, em que o LED não apague, você coloque um diodo em série com a alimentação do seu LED. Vai resolver o problema, tá? Ou seja, isso mostra para vocês que antes de apresentar isso aqui para vocês, eu fiz muitos testes, né? Então, não foi uma coisa assim que eu encontrei na internet e fui fazendo. Fiz vários testes para poder chegar nessas conclusões aqui, tá bom? Então é isso daí, pessoal. Espero que esse circuito seja bastante útil para você. Esse circuito aqui, assim como não esse, mas assim também como o do fotoacoplador, eu vou fazer uma caixinha para mim também e vou deixar ele montado na bancada, que aquilo é muito útil. É muito útil, é muito simples de você montar também, né? E esse daqui também vai ser bastante útil de você ter ele na sua bancada aí. Como eu falei para você, né, para você ter um teste sempre preciso, você verifique o ponto de atuação, o ponto em que o LED vai acender ou apagar, e você faz uma pequena marcaçãozinha naquele ponto. Aí quando você for substituir ou colocar um outro comparador de tensão, se você estiver utilizando a mesma tensão de alimentação do circuito, se a bateria estiver na mesma tensão sempre, ele vai atuar sempre mesmo. Eita, estou enrolando tudo para falar hoje. O comparador ele vai sempre atuar naquele mesmo ponto que você marcou, indicando que o comparador está bom, tá? Quais são as outras possibilidades que você pode encontrar no comparador? É você ligar o circuito e o LED permanecer sempre aceso, por mais que você modifique aqui a posição do potenciômetro. Ou simplesmente o LED não acender, entendeu? Isso aqui pode estar com algum problema interno, algum aberto, alguma coisa assim. O LED ele pode simplesmente não atuar ou ficar atuado direto em cima dessa tensão de alimentação de 3.7 volts. Tá bom? Então é isso daí, pessoal. Um circuitinho bem simples, espero que vocês tenham gostado bastante. Eu pelo menos achei bem legal, eu vou fazer um pra mim. Depois eu vou encontrar aqui uma caixinha e vou colocar ele junto. Vou colocar esse aqui junto com o teste de fotoacoplador, vai ser bem interessante. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e agora fica de olho nessa sugestão legal que vai aparecer para você aí. Valeu!